Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou aguardar um pouquinho algumas pessoas entrarem para a gente dar início a essa live. Boa noite, Ana, tudo bem? Vou aguardar um pouquinho algumas pessoas entrarem, algumas pessoas que já marcaram confirmação e tudo mais, pra gente dar início a essa live de hoje, que é muito importante, principalmente para aquelas pessoas. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Dá um joinha aí pra mim, se vocês estiverem me ouvindo, me vendo bem. Então, vamos lá. Essa aula de hoje, eu pensei nela justamente porque é início de ano, é janeiro, é época de planejamento, época da gente escrever, anotar as nossas metas no papel. E quem quer ingressar na pós-graduação, é preciso que tenha esse nível de planejamento para que atinja o objetivo lá no final, né? Durante o processo seletivo, para ser aprovado, para começar a entrar na pós-graduação, cursar e ao final de tudo isso, obter o título de mestre, de doutor, obter a sua especialização, enfim. Seja qual for o curso de pós-graduação que você esteja cursando, essa aula é extremamente importante. Eu gostaria de dizer boa noite a todo mundo que está aqui, muito obrigada por estarem aqui, né, dedicando um tempinho da semana de vocês para ouvirem esses ensinamentos sobre pesquisa científica, trabalhos acadêmicos e tudo mais. O meu nome é Gabriela Martins e eu sou a professora responsável aqui pela página da Improjeta. Eu fundei a Improjeta em 2020, mas antes disso eu já prestava alguns serviços acadêmicos, né? Eu costumo dividir meus serviços aí entre ajudas antes da elaboração do trabalho ou do projeto de pesquisa e depois da elaboração do projeto de pesquisa. Boa noite, Camille, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, antes da elaboração, que é justamente essa etapa de início de ano que a gente está agora, né, eu presto bastante serviços de mentoria, de consultoria, que são aqueles serviços para direcionar os alunos a respeito do que precisa ser escrito, do que precisa ser feito. Como que a gente estrutura um projeto de pesquisa, como a gente estrutura, como elaborar um trabalho de conclusão de curso, né? Para quem está perdido aí, para começar, são esses serviços de mentoria e de consultoria. Para quem está perdido aí com relação, quando termina de elaborar o trabalho, o projeto de pesquisa e quer uma avaliação mais crítica a respeito do material que escreveu, precisa lapidar, melhorar esse trabalho que escreveu, aí a gente tem os serviços de revisão textual e de formatação. Basicamente, em linhas bem gerais, são esses principais serviços que eu presto por aqui. Né? E tudo isso começou, de certa forma, lá em 2012. Vou contar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês, porque eu sei que eventualmente tem pessoas aqui na live que não me conhecem e eu acho importante comentar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, porque foi justamente a minha trajetória acadêmica que me deu embasamento e que hoje eu passo essas experiências para vocês que são alunos. Então, minha trajetória acadêmica começou em 2012, né? Já faz 10 anos aí que eu entrei na faculdade. Então, saí da minha cidadezinha, uma cidadezinha de 15, 16 mil habitantes, para ir para São José do Rio Preto cursar ciências biológicas. E aí, logo no ano seguinte, em 2013, já ingressei no estágio básico, dentro de um laboratório de pesquisa, e foi aí que eu tive meus primeiros contatos com a área acadêmica. Eu fui aprender o que era BNT, fui aprender o que era uma apresentação em PowerPoint, porque até então no colegial nunca tinha visto nada sobre isso. Fui aprender a metodologia científica, né? Porque ao final desse estágio básico eu também tive que escrever um relatório, né? Semelhante às etapas de elaboração de um TCC. Então,
eu tive que aprender desde esse primeiro momento aí as etapas do método científico. Depois disso, fiz a minha iniciação científica. Boa noite, Ivanalda, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui no meio da live, gente, podem mandar comentários, perguntar. Eu quero mesmo essa troca, eu quero interagir com vocês durante essa 1 horinha aqui que a gente vai estar junto, tá? Então, pessoal, como eu tava falando, aí em 2013 ingressei nesse laboratório, fiz estágio básico, passei pela iniciação científica. Em 2015 eu me formei e entreguei o meu TCC, né? Me formei, minha primeira formação foi a licenciatura em Ciências Biológicas, e pela minha faculdade a gente tinha a opção de reingressar e cursar mais 1 ano para obter o título de bacharel. E aí eu falei assim, bom, o título de bacharel vai me dar mais possibilidades de atuação, então eu vou reingressar. Fiz esse primeiro ano de bacharel juntamente com o meu primeiro ano de mestrado. Então, no finalzinho de 2015, eu já prestei processo seletivo para a pós-graduação para ingressar no mestrado e passei em primeiro lugar. Imagina a minha felicidade, né? De quem, assim, não deu nem tempo de defender, mal acabou de defender o TCC, já estava lá prestando processo seletivo para entrar no mestrado e passei em primeiro lugar. Fiquei muito, muito feliz esse dia que eu recebi essa aprovação. Dividi esse momento com uma amiga minha de laboratório que também estava prestando, a Camila, e a gente ficou muito feliz. Porque além de toda a etapa de elaboração do projeto, documentação do currículo Lattes, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, a gente também teve a parte de entrevista, teve a parte de estudar matérias específicas dentro da biologia animal, né? Porque o programa de pós-graduação que a gente estava ingressando era o programa de pós-graduação em biologia animal. Então, é aquela prova conhecida como prova de conhecimentos específicos. Algumas faculdades exigem essa etapa, outras não. Então, a gente passou 1 mês aí, até mais que isso, estudando intensamente, eu e essa amiga minha, para poder passar nessa prova, porque a gente precisava de uma nota mínima. Aí a gente passou também pela prova de proficiência, que atestou nossos conhecimentos em inglês. E também passei pela etapa de entrega do projeto, entrevista a respeito do projeto e a avaliação do currículo. Então, tudo isso, né, lógico que a minha aprovação em primeiro lugar foi decorrente de eu ter sido bem sucedida em todas essas etapas. Mas o currículo Lattes é uma etapa extremamente importante. Eu vou contar para vocês o que me ajudou nesse momento para obter essa aprovação, para obter essa excelente colocação. Antes disso, eu vou pedir para vocês, se você tem aí algum amigo que pretende prestar um processo seletivo de pós-graduação, compartilhe essa live, né? Porque até aqui eu só contei um pouquinho a respeito das minhas experiências, né, acadêmicas, mas a partir de agora a gente vai começar com o conteúdo mais intenso, mais profundo, digamos assim. Então, já compartilha com quem pretende prestar pós-graduação, quem vocês sabem querem entrar no mestrado, no doutorado, na pós de especialização, para que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento. Boa noite, Júlia, tudo bem? Olha aqui, Júlia, tô sem fazer minha unha, filha. Você tá de férias? Ainda tô precisando marcar com você demais. Seja muito bem-vinda, Ju. Então, vamos começar com a parte aprofundada do conteúdo dessa live, Então, o título, né, dessa live, basicamente, é o quê? Currículo Lattes, ingresso na pós-graduação. Então, eu vou focar bastante aqui nos elementos do currículo Lattes. Como eu disse para vocês até então, tem vários elementos aí que são avaliados durante um processo seletivo para ingressar na pós-graduação. E eu vou contar para vocês um pouquinho do que vai ajudar vocês durante esse ano, se vocês se planejarem e forem produtivos academicamente, para ajudar na etapa de avaliação do currículo, tá? Que é uma etapa muito importante. Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Então, se você já sabe, eu fico olhando de lado aqui, gente, porque eu fico com a minha colinha aqui, com o meu roteiro, para eu não esquecer de falar nada aqui para vocês.
Se você já sabe, desde agora, desde janeiro de 2022, que você quer, ou até antes disso, que você quer ingressar na pós-graduação, ou se você já está tentando, se você já tentou em algum momento, saiba primeiro o que você quer pesquisar. Então, vou dar alguns passos muito importantes para você que sabe que quer ingressar, que já tentou, que quer continuar tentando durante esse ano. Primeira coisa, saiba o que você quer pesquisar. Você não precisa agora, talvez desde o início, saber o seu projeto de pesquisa de cabo a rabo. Mas você tem que saber mais ou menos a linha de pesquisa que você quer seguir. Por quê? Porque justamente essa correspondência com uma determinada linha de pesquisa que vai te direcionar para esse programa de pós-graduação ou esse, né? Então, os programas de pós-graduação são de várias áreas, né? De várias linhas de pesquisa. E se você não sabe o que você quer pesquisar, como você vai escolher um programa de pós-graduação para você prestar, né? É preciso que você foque os seus esforços em um programa de pós-graduação. Porque quando você foca em vários, fala assim, não, eu quero estruturar um projeto de pesquisa e prestar em vários programas diferentes. Eu não aconselharia vocês a fazerem isso, porque cada programa e cada docente vinculado ao programa que pode vir a ser o seu orientador tem uma linha de pesquisa que geralmente é bastante específica. Então, nem sempre o mesmo projeto vai contemplar os requisitos de vários programas de pós-graduação, certo? Então, foque em um programa de pós-graduação que você deseja com docentes que estejam vinculados a esse programa de pós-graduação que possam ser possíveis orientadores aí para você, que você acredita, que você gostaria de ser orientado por essa pessoa, pela experiência profissional dela, enfim. Para quem não viu a live da semana passada sobre como escolher o orientador, acesse a aula do ano passado, está disponível aqui no Instagram, está disponível no canal do YouTube. Então, acessem lá para vocês verem o que é importante nesse momento de escolha do orientador. E aí já cabe eu fazer um parênteses aqui, porque nem todos os processos seletivos de pós-graduação aceitam que você já esteja desde o início vinculado a um orientador. Alguns programas determinam que você não pode de jeito nenhum ter contato prévio com esse orientador. Então aí você apresenta o projeto, passa pelas etapas todas de seleção e indica geralmente um possível orientador. E aí esse possível orientador vai te aceitar ou não, dependendo se ele tiver vaga disponível ou não, se ele tiver avaliado o seu projeto como pertinente para a linha de pesquisa que ele segue ou não, certo? Então, o primeiro passo antes de tudo, saiba mais ou menos a linha de pesquisa que vocês querem pesquisar num mestrado, num doutorado ou numa especialização, certo? Mesmo que vocês não tenham o projeto todo definido. Isso vai determinar uma escolha assertiva do programa de pós-graduação e também uma escolha assertiva de um possível orientador. E aí, nesse momento, aí vocês podem me perguntar assim, mas como que eu sei quem pode ser meu orientador? Quando vocês acessam o site daquele programa de pós-graduação desejado, é possível que vocês vejam os docentes que estão vinculados e que têm linhas de pesquisas ativas naquele determinado programa de pós-graduação. Então, no site, vasculhem o site do programa de pós-graduação que é desejado por vocês, para verem essas informações, né? Para ver as linhas de pesquisa, bolsas disponíveis. E aí isso é determinante para próximo passo. Próximo passo seria que vocês leiam atentamente o regulamento e editais anteriores desse programa de pós-graduação que vocês desejam, certo? Que também está disponível no site. E por que isso é importante?
Porque quando você acessa o regulamento daquele programa de pós-graduação, você vai saber detalhadamente quais as exigências daquele programa de pós-graduação. E quando você acessa um edital anterior, você sabe exatamente como aconteceu, quantos alunos foram aprovados, quais foram os parâmetros avaliados no processo seletivo anterior. Então é preciso que vocês tenham essa noção a respeito do programa de pós-graduação que vocês desejam ingressar para se programar e planejar possíveis metas acadêmicas aí durante 2022, certo? Vou até beber uma água que falei demais. Tá dando para entender tudo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários a fazer, pode mandarem aqui que eu quero interagir com vocês. Deixa eu ver quem tá bem. Bom, vamos lá então. Se não apareceu nenhum comentário, acredito que não tenha nenhuma dúvida também. Então, primeiro, recapitulando, saiba o que você quer pesquisar, para você saber mais ou menos uma linha de pesquisa aí, mesmo sem ter o projeto de pesquisa completamente definido. Segundo, leia o regulamento. Acesse o site desse programa de pós-graduação que esteja concordante com essa linha de pesquisa que você deseja seguir. Vasculhe o site para entender as linhas de pesquisa do programa, docentes vinculados, linhas de pesquisas ativas, bolsas disponíveis, o regulamento, exigências daquele programa de pesquisa, editais anteriores, quantidade de alunos aprovados, reprovados, etapas do processo seletivo. Mais ou menos dá para saber por editais anteriores a época em que aquele determinado processo seletivo acontece, certo? Então, se você entra no site do programa de pós-graduação, o edital anterior, lá de 2021, tá falando aí que a data da inscrição era mais ou menos em agosto. Então, já se prepara para que mais ou menos ali em agosto você já esteja com todas as etapas de seleção já planejadas. Boa noite, Bruna. Boa noite, Sofia. Sejam muito bem-vindas, tá? Outra questão importante nesse processo de entrar no regulamento, de verificar os editais anteriores, principalmente com relação ao edital, é que no edital vocês vão conseguir acessar, ou então em documentos ali que estejam disponíveis nesse site do programa de pós-graduação, vocês vão conseguir acessar a planilha de pontuação do currículo Lattes. E isso é o importante, é nesse quesito que a gente vai focar hoje, tá? Porque essa planilha de pontuação vai determinar quantos pontos você vai obter com relação à avaliação do currículo Lattes, e isso pode ser determinante para a sua classificação final, e inclusive para ser ou não eventualmente contemplado aí com uma bolsa. Boa noite, Tati. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, essa planilha de pontuação é essencial. Vocês têm que estar atentos a essa planilha. Por quê? Para vocês verificarem o que geralmente aquele programa cobra mais em relação a determinados quesitos ali de pontuação. Vou explicar um pouquinho disso mais pra frente, mas antes vou dar uma pausa para falar um pouquinho sobre o currículo Lattes, porque pode ser que eventualmente tenha alguém aqui assistindo a live que não saiba o que é o currículo Lattes. O currículo Lattes, basicamente, gente, é a rede social, digamos assim. Eu gostei muito desse termo, vi em algum lugar e eu gostei demais. Não sei se foi no livro que eu li, mas é a rede social da área acadêmica. Então, sempre que alguém conhece algum professor da área acadêmica, ou outro mestrando, outro doutorando, outra aluna ali de pós-graduação, a gente já quer ir no Lattes da pessoa para ver o que ela faz. Se ela publicou muito, se o índice H é alto.
qual que é mais ou menos, sei lá, o fator de impacto das revistas que aquela pessoa publica, quais foram as últimas premiações, enfim. Porque é exatamente isso. O currículo Lattes tem tudo ali, né? Oi, Max, tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Então, o currículo Lattes, ele vai reunir, né, dentro daquele perfil, é um perfil profissional, ele vai reunir as informações a respeito de toda a trajetória acadêmica daquela pessoa, daquele docente, daquele pesquisador. Então, por isso que é importante. Então, é importante vocês acessarem o Lattes dos docentes para verificarem as linhas de pesquisa, os projetos de pesquisa ativos, para ver se algum tem correspondência com o que você deseja mais ou menos pesquisar. É importante, então, que você cuide do seu próprio currículo Lattes antes de passar por processos de seleção de mestrado, doutorado ou especialização, porque esse quesito vai ser avaliado. Então, ele é importante para registrar essas experiências acadêmicas e a gente tem várias sessões lá para registrar essas experiências acadêmicas, para consultar as linhas de pesquisa dos professores, como eu disse. Então, é importante que vocês mantenham ao longo de 2022 inteiro esse currículo Lattes atualizado. Acabei de fazer um curso sobre pesquisa científica. Vou lá, recebi o certificado, já corro lá para colocar lá no currículo Lattes e salvo o certificado em uma pasta determinada para isso. Porque não basta as informações estarem só lá no currículo Lattes. Você precisa ter como comprová-las. E é justamente em processos seletivos de pós-graduação, eles pedem a documentação, pedem o currículo Lattes documentado, né? Então, cada informação daquela que você inseriu no seu currículo Lattes, você vai ter que atribuir um documento comprobatório, certo? De que você realmente teve aquela experiência profissional, de que você realmente publicou aquele artigo, de que você realmente publicou aquele resumo, participou daquele evento, certo? Então é importante você manter atualizado e ter todos os documentos comprobatórios organizados em uma pasta separada no seu computador. Já vale a dica aí para vocês. Nem sempre todo mundo, eu fico olhando aqui, para quem chegou agora, eu fico olhando aqui do lado porque tem a minha cola, meu roteirinho aqui, então não posso esquecer, são muitas informações, né? A documentação do currículo Lattes, então, é justamente isso, essa reunião organizada de documentos comprobatórios, e muita gente fica confuso nesse momento. E tem pessoas que realizam esse serviço, inclusive eu faço esse serviço de documentação do currículo Lattes, tá? Tem outras pessoas também, depois, né, que passar a live, eu vou reunir todas as informações que eu compilei aqui para fazer a live para vocês, vou fazer em forma de post e vou sugerir alguns profissionais também que prestam esse serviço de documentação do currículo Lattes. Porque é muito importante, às vezes a pessoa não tem tempo, tá em cima da hora, quer se dedicar mais ao projeto, quer se dedicar mais aos estudos da prova de proficiência e precisa de alguém que ajude a documentar o currículo Lattes. Eu e outros profissionais também prestamos esse serviço. E aí, voltando tudo isso, né, o currículo Lattes, então, ele tem várias sessões para preenchimento de produtividade acadêmica. E essas produtividades acadêmicas que a gente participa durante o ano inteiro são contabilizadas em processos seletivos de pós-graduação por meio daquela planilha de pontuação que eu comentei com vocês. O que tem nessa planilha de pontuação? Isso varia muito de programa de pesquisa para programa de pesquisa. Inclusive, a avaliação do currículo Lattes pode acontecer em alguns programas, em outros não, vai depender muito. Mas estou falando aqui, no geral, de um aspecto importante em processos seletivos, né? Essa planilha de pontuação, geralmente, ela contém a
pontuação de cada item e também a pontuação máxima. Então, por exemplo, vamos supor que nessa planilha de pontuação tenha uma categoria para pontuação de artigos publicados por você com qualis A. Qualis, eu vou explicar em algum momento aqui melhor para vocês, mas em linhas gerais é um método de avaliação, aí acho que, se eu não me engano, é da plataforma Sucupira e tudo mais. É um método de avaliação de periódicos, né? Então, os periódicos são avaliados com relação ao seu fator de impacto, a quantidade de citações que os artigos publicados recebem, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas artigos da classificação A1 são aqueles publicados nos melhores periódicos possíveis. Então, vamos supor que a planilha de pontuação de um determinado programa de pós-graduação determinou que a cada artigo publicado que esteja em um periódico de qualis A1, você vai receber 2 pontos. Então, a planilha de pontuação determinou que é 2 pontos a cada artigo publicado em revistas qualis A1. Mas ela também pode determinar uma pontuação máxima para esse quesito. Vamos supor que seja 8 pontos. Então, isso significa o quê? Fazendo as contas aí, 8 pontos dividido por 2 pontos de cada artigo, isso significa que você precisaria escolher os 4 artigos mais relevantes e que estejam mais coincidentes aí com aquela linha de pesquisa na qual vocês desejam ingressar, certo? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Eu sei, envolveu até uma conta matemática aqui, mas para vocês entenderem. Então, se você tiver tudo isso, se você tiver mais de 4 artigos, coloque os 4 mais relevantes que sejam coincidentes com aquela linha de pesquisa na qual você deseja ingressar. Isso é um exemplo, tá, gente? A pontuação pode variar, é específica de cada programa. Mas só para vocês entenderem a lógica. E isso vai demonstrar o quê? Por que eu tô falando, pega os 4 mais coincidentes com a linha de pesquisa? Porque isso vai demonstrar que você tem um certo nível de experiência, que você tem uma bagagem teórica já naquela área de pesquisa, naquela linha de pesquisa, certo? Agora, você falar assim pra mim, não, eu só tenho um artigo publicado e ele nem é A1, ele é B2. Provavelmente também vai ter uma pontuação determinada para essa categoria de periódicos, certo? Então, aí, lá nessa planilha de pontuação, você vai ver exatamente a pontuação de cada categoria. É preciso que você, geralmente o próprio aluno que preenche essa planilha, e junto com essa planilha já vai o currículo Lattes com toda a documentação, currículo Lattes documentado, que a gente fala, que é com toda a documentação comprobatória de tudo aquilo que está inserido no currículo, certo? Então, em geral, né, como eu disse, cada programa de pesquisa tem a sua planilha de pontuação. Às vezes, os programas de pesquisa nem dividem nessa classificação de periódicos A1, A2, se publicou um artigo, já tem uma pontuação, independente da classificação do periódico com relação ao qualis, né? Então, isso varia muito. Quis dar um exemplo aqui mais específico para vocês entenderem se de repente vocês se depararem com essa situação. Mas, em geral, os itens que são mais pontuados e que também, né, se são os itens mais pontuados, significa que vocês devem focar em produzir conteúdos para preencher essas seções do currículo Lattes e, consequentemente, obter mais pontuação durante o processo seletivo. Em geral, os itens mais pontuados são produções bibliográficas na área. O que são isso? É aquela seção do currículo Lattes de produções bibliográficas.
Boa noite, Roberta. Boa noite, Guto. Isso, exatamente. Produções bibliográficas na área é tudo aquilo que você produziu de sua autoria. Então, artigos que foram publicados, trabalhos que você eventualmente apresentou em congresso, em simpósio, em algum evento científico e esse trabalho foi publicado em um anal de evento. Então, trabalhos publicados em anais de eventos científicos também contam com produção bibliográfica. Livros que, eventualmente, se você participou de alguma etapa de confecção aí desse livro, de publicação desse livro, se você participou de como coautor de algum capítulo de livro, né? Então, tudo o que você produziu em termos de texto aí, que tem o seu nome como autor, vai entrar dentro das produções bibliográficas e vai ser muito bem pontuado, em geral, nos processos seletivos de pós-graduação. Então, em 2022, eu suponho que você já encerrou a graduação. E, geralmente, o encerramento de uma graduação vem também com a apresentação de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso. Por que não aproveitar esse tempo entre agora, o momento de agora, e o dia, né, lá da etapa do processo, da primeira etapa do processo seletivo de mestrado, de doutorado que você quer ingressar, aproveite essa lacuna temporal aí para publicar o seu TCC. Já é uma produção bibliográfica autoral que vai contar para você nesse processo seletivo. Outra coisa que você pode fazer nesse meio tempo também, participar de evento científico com a apresentação de algum trabalho. Seja ele em apresentação de pôster, oral, seja ele online. Tá tendo muito evento online, inclusive participei esses dias como avaliadora de um evento. Então aproveitem, né, essa possibilidade de sem barreiras geográficas, digamos assim, em que a gente tá, que os eventos estão sendo ministrados online, a gente não precisa gastar com combustível, com hospedagem, com viagem, enfim. A gente não precisa ter esses gastos a mais e participem de eventos científicos da área, da linha de pesquisa que você deseja ingressar, certo? Tente apresentar algum trabalho nesse evento científico. Além disso, né, existem variações de pontuação. Então, não é porque está na categoria lá produções bibliográficas que todos esses tipos de bibliografias produzidas aí que eu mencionei para vocês vão ser pontuados da mesma maneira. Geralmente artigos são mais pontuados, resumos em eventos é menos, um pouquinho, certo? Cada item cada categoria na planilha de pontuação vai ter uma pontuação específica, vai ter um ponto específico, um limite máximo específico, certo? Outra coisa que conta muito em processo seletivo de pós-graduação é a experiência profissional. Então, se de repente, durante a graduação mesmo, ou se de repente você parou depois que você se formou para ingressar no mestrado de trabalho, agora deseja retomar, quer continuar a sua formação acadêmica, entrar na pós-graduação, o que você fez nesse meio tempo? Você teve alguma experiência profissional? Você deu aulas? Todas essas experiências profissionais também têm campos específicos para serem inclusos lá no Lattes e contam pontuação em processo seletivo de pós-graduação. Então, atuações na área, seja como docente na área, naquela linha de pesquisa que você determinou lá no começo. Atuações na área, seja como docente ou como qualquer outra função profissional, vai contar uma pontuação. Geralmente vai contar uma pontuação. Por exemplo, já vi editais que determinam na planilha de pontuação assim: para quem ministrou aulas no ensino superior, sei lá, 6 pontos. Para quem ministrou aulas
no ensino médio, 4 pontos. Para quem ministrou aulas no ensino infantil, 2 pontos, sei lá. Eles fazem essa diferença de pontuação também de acordo com os níveis de atuação, tá? Níveis de atuação profissional. Se você também já viu editais que contemplam o tempo de experiência profissional. Então, tem editais que tem planilhas de pontuação que determinam se você exerceu a docência por mais de um ano, é tantos pontos, sei lá, 2 pontos. Até um ano, digamos assim, até um ano, 2 pontos. Se você foi entre 3 e 5 anos, 4 pontos. Se você foi mais de 10 anos, 6 pontos, entendeu? Então, nesses casos, quanto maior o tempo de experiência profissional, nesse tipo de edital, mais pontuação você tem. Certo? Outro quesito que é muito importante, vou falar de 3 principais aqui para vocês hoje. Já falei, retomando, já falei das produções bibliográficas na área, falei da experiência profissional e agora o terceiro e último item mais pontuado é a formação complementar. Alguns editais consideram, outros não. Mas é um item importante. Então, o que conta como formação complementar? Cursos, projetos de extensão, iniciação científica, bolsas de iniciação científica que eventualmente você teve naquela linha de pesquisa, estágios supervisionados, estágios remunerados, estágios não remunerados, monitorias, que é uma formação complementar à sua formação principal, digamos assim, são também muito importantes de você mencionar lá no currículo. Então, estão me ouvindo e me vendo bem, gente? Parece que deu uma pausa aqui. Então, formação complementar também é bastante importante, certo? Aqueles mini cursos que a gente participei bastante na faculdade de mini curso. Quando tinha a semana da biologia, a gente participava do máximo de mini cursos possíveis e depois a gente colocava no currículo Lattes esses mini cursos, né, de 2, 4 horas, 8 horas de duração, aí vai variar, né? Mas pode haver também uma variação de pontuação com relação à carga horária do certificado, né? Para atribuir mais pontuação a maiores cargas horárias. Então é importante também. Se você eventualmente tem alguma especialização anterior, ou então já cursou o mestrado, está partindo para o doutorado, tudo Lattes, tá? E para finalizar, queria comentar com vocês aqui um pouquinho sobre o que me ajudou a passar em primeiro lugar na seleção de mestrado, né? Então, o que me ajudou? Eu tinha um artigo publicado que foi um dos resultados que eu obtive durante a minha iniciação científica, foi um dos resultados que eu defendi no meu TCC. Então, minha iniciação científica, o projeto de pesquisa que eu desenvolvi durante a minha iniciação científica foi o que eu apresentei no TCC de bacharelado, quando eu fui defender para obter o título de bacharel em ciências biológicas. E um dos resultados eu publiquei um artigo, uma revista que não era de um alto impacto, não tinha um qualis lá excelente, mas contou lá como uma publicação para mim, certo? Até porque eu não tive nem tanto tempo assim. Terminei a graduação, já entrei no mestrado, nem esperei nada, mas já tinha um artigo lá publicado para contar para mim. Tinha também, meu programa de pesquisa considerava e pontuava participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos. Esses aí eu aproveitei. Participei bastante de eventos científicos e sempre que possível eu levava algum trabalho para apresentar. Principalmente em congressos de iniciação científica que aconteciam lá no campus que eu estudei.
Que aí eu também não tinha que ter gastos com viagem, hospedagem e tudo mais, então aproveitem os eventos locais, aproveitem os eventos online que tem agora. Na minha época nem tinha evento online. Então, participei bastante, apresentei bastante trabalho em eventos científicos. Sempre que possível, também ajudava outros parceiros do laboratório para entrar também como coautora de trabalhos, de eventos científicos e tudo mais. E eu também fiz estágio básico, né? Falei pra vocês, comentei no comecinho da live. Antes da iniciação científica, eu passei por um período de estágio básico, que conta no currículo. Eu realizei monitoria, uma disciplina da faculdade, então naquela época tinha um processo seletivo para ingressar na mentoria. Eu passei nesse processo seletivo e acompanhei os alunos da disciplina de biologia celular durante 1 ano. Isso me rendeu um certificado de monitoria com várias horas ali, e isso contou quando eu fui colocar lá na documentação comprobatória do meu currículo Lattes. Tive bolsa de iniciação científica também, então durante toda a minha iniciação científica tive bolsa CNPq. Se você tem bolsa CNPq, bolsa FAPESP, bolsa da faculdade, coloque lá, determine lá, porque isso conta bastante. Então, basicamente, eram esses os principais itens que eu queria comentar com vocês hoje e que são importantes, né? O tema da live era justamente currículo Lattes e o ingresso na pós-graduação. Então, tudo isso que eu falei, que eu mencionei aqui para vocês, que é importante e que conta bastante pontuação em processos seletivos de pós-graduação, importante que vocês pensem com carinho para adquirir essas experiências ao longo do ano aí, e quando chegar a hora do processo seletivo, vocês terem um currículo Lattes mais bem pontuado, que vai ajudar na classificação de vocês, que vai ajudar eventualmente a conseguir uma bolsa, porque a gente sabe que as quantidades de bolsas dos programas de pós-graduação são limitadas, né? Então, você ter esses diferenciais que eu mencionei aqui na live para vocês, com certeza vai fazer com que vocês sejam mais bem classificados, certo? Lógico, esse é um item importante em processos seletivos de pós-graduação. A gente não pode esquecer também do projeto de pesquisa, da prova de conhecimentos específicos, da prova de proficiência, né? Então, o currículo e a planilha de pontuação é um dos elementos importantes e que vocês têm, de certa forma, um controle para melhorar e para pontuar melhor. A partir do momento que você sabe o que o seu programa pontua mais, você também consegue direcionar a sua produtividade acadêmica para obter mais pontuação futuramente, certo? Então, só recapitulando aqui com vocês. Se você já sabe que você quer ingressar na pós-graduação, ou se você já vem há algum tempo tentando e não obteve êxito, quer continuar tentando em 2022, foque no seguinte. Primeiro, estabeleça uma linha de pesquisa que você tem afinidade, que você deseja atuar. Vasculhe programas de pesquisa que contemplem essa linha de pesquisa. Escolha um programa de pesquisa, certo? E nesse programa de pesquisa que vocês escolherem, vasculhem o site para verem eventualmente linhas de pesquisas que estejam ativas, docentes vinculados, certo? Número de bolsas disponíveis, enfim. Boa noite, Val, tudo bem? Segundo passo, leia o regulamento do programa de pós-graduação que vocês escolherem, para verificar as exigências do programa e também verificar editais anteriores. Nos editais anteriores, você vai conseguir verificar a planilha de pontuação do currículo Lattes. Para quem não tem currículo Lattes, crie o currículo Lattes. Ele é sustentado pela CNPq, é uma plataforma para
colocar ali a produtividade acadêmica, as experiências profissionais acadêmicas. Então, é gratuito. Crie o seu currículo Lattes, insira ali as suas experiências profissionais, sempre mantendo atualizado, organizado e sempre salvando os seus certificados. Essa planilha de pontuação do currículo Lattes do programa escolhido por vocês vai ter alguns elementos muito importantes, né? É nessa planilha de pontuação que vão estar determinados os itens mais pontuados, o que aquele programa de pós-graduação mais valoriza. Então, estejam atentos a todas as categorias de pontuação, as pontuações máximas, sempre, geralmente, né, o aluno que preenche essa planilha de pontuação, então tudo que vocês incluírem nessa planilha de pontuação, tentem incluir aqueles itens que tenham uma coincidência com a linha de pesquisa que vocês desejam, para demonstrar experiência naquela área específica, certo? Em geral, os itens mais pontuados pelos programas de pós-graduação são quais? Produções bibliográficas na área, que são artigos científicos, trabalhos publicados em anais de eventos, resumos publicados em anais de eventos, livros publicados, coautoria de artigos e de qualquer outro tipo de trabalho. Tô falando em linhas bem gerais aqui, tá? Outro item que pontua bastante é a experiência profissional. Então, se vocês têm alguma experiência profissional dentro daquela área, que seja coincidente com aquela linha de pesquisa que você deseja ingressar, coloque lá no currículo Lattes, sempre com um documento comprobatório. A formação complementar. Então, os 3 itens principais que os programas de pós-graduação avaliam e mais valorizam são produções bibliográficas na área, experiência profissional e formação complementar, que são cursos, minicursos, monitorias, estágios na área, certo? Bom, basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, estou disponível aí para a gente tirar essas dúvidas. Fiquem à vontade para comentar, tecer algum comentário, perguntar o que quiserem. Estou à disposição de vocês. Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, agora são 8h50. Geralmente faço 1 horinha aí de live. Então eu vou encerrar e amanhã eu solto a publicação, solto o post que vai falar exatamente sobre esse tema, né? Sobre currículo Lattes, ingresso na pós-graduação, o que vocês têm que pensar para se programar, né? E ter uma boa produtividade acadêmica aí em 2022 e serem bem-sucedidos nos processos seletivos de pós-graduação que eventualmente vocês desejem participar, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem comentar lá no post. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram, vou deixar salvo lá no canal do YouTube. Se você não segue, acompanhe aqui no Instagram, acompanhe lá no canal do YouTube, que a gente está sempre soltando conteúdo gratuito e de qualidade, e informando a respeito também de serviços prestados, valores, mentorias, consultorias, revisões, enfim, vagas disponíveis, tudo isso. É isso, pessoal. Até mais, então. Boa noite. Obrigada a todo mundo que esteve até aqui, que assistiu a live, que acompanhou. Obrigada. Espero que tenha sido útil para todo mundo.